Queridos irmãos e amigos, agora vamos meditar na palavra do Senhor. Palavra de Deus que é digna de aceitação. Aqui está escrito exatamente no livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo 10. O irmão conhece, todos nós da Igreja Missão Pentecostal, como todos aqueles que lêem a Bíblia Sagrada. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Este versículo é um versículo muito importantíssimo para muitos que são cobradores de dízimos. E esta, na realidade, é uma palavra ativa no coração deles. Mas o título para nossa mensagem hoje é: dízimo não foi ordenado por Cristo aos cristãos, aos crentes. Essa, na verdade, é uma palavra linda. Agora, esse tema que gera bastante conversa mesmo, gera questionamentos. Vamos olhar o que a Bíblia diz direto nos textos, observar o que a palavra de Deus mostra, porque às vezes a gente diz assim: eu sou crente e fulano é crente, fulano não fala comigo e tem alguma coisa contra ele, e a Bíblia diz que se a gente não perdoar, a gente não vai para o céu, aquela hipocrisia toda. Não é questão de perdão, irmão, apenas é questão de aceitação da palavra de Deus. Quando você aceita a palavra de Deus, você já tem o perdão. Jesus veio para nos perdoar. Onde o dízimo aparece no Antigo Testamento, nós vemos aqui, porque nós falamos, chamamos pastores de ladrões. Às vezes a gente está um pouco empolgado, fala muito mais forte. Agora, isso é porque a gente fala a verdade. Quem conhece a verdade é liberto. Como eu disse, o perdão, está escrito na palavra, se a gente reter o perdão contra alguém, a gente também não é perdoado, Jesus disse. Só que nós temos que ver que tipo de perdão, que tipo de pessoas são essas para receber o perdão. Por exemplo, Davi matou muita gente. Onde é que está Davi? Está no céu. Moisés matou um. Onde é que está Moisés? Está no céu. Paulo consentiu na morte de muitos. Onde é que está Paulo? Está no céu. E foi visto lá na transfiguração Moisés, Elias, ao lado do Senhor Jesus. Então há uma hipocrisia, uma falta de entendimento dentro da palavra de Deus, que precisamos ler, meu irmão, para compreender o que é perdoar, o que é atingir o outro com palavras, para que eles possam criar mais entendimento ou mesmo vergonha. A verdade é essa. O dízimo foi ordenado a Israel como parte da lei de Moisés. Levítico capítulo 27, versículo 30, também todos os dízimos da terra são do Senhor, santos são ao Senhor. Escreveu Moisés. No livro de Números 18 e 21, ele continuou: eis que tenho dado aos filhos de Levi todos os dízimos de Israel por herança. Isso aqui são heranças, são palavras que foram dirigidas ao povo de Israel, uma palavra de Deus através de Moisés. Quando chega em Malaquias 3,10, ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ali era para sustentar os levitas, o templo e os necessitados dentro do sistema da lei. Era para isso, aquele sistema, o sistema que tinha religioso chamado. Jesus e os dízimos, por exemplo. Jesus menciona o dízimo, mas falando com judeus que ainda viviam debaixo da lei. Por exemplo, Mateus 23, 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quer dizer, foi assim que Jesus falou. Jesus, ele menciona o dízimo falando com os judeus, porque eles todos, Jesus, os levitas, naquele tempo, estavam debaixo da lei. Ainda não tinha vigor no Novo Testamento, pois Jesus é o testador.
Segundo o que nos diz no livro de Hebreus, um testamento só tem valor quando o dono, aquele que fez o testamento, morre. Então Jesus estava vivo, continuando, ensinando juntamente com aquele povo. Aqui, ele não abole nem ordena o dízimo para a igreja. Só cobra coerência de quem vivia na lei. Essa é a verdade. O ensinamento para a igreja no Novo Testamento, que é isso que está acontecendo hoje. Tantas igrejas que dizem que são pregadores do Evangelho estão ainda com esse ensino do dízimo. Isso quer dizer que eles, cobrando dízimos, guardando os sábados, praticando coisas da velha lei, conforme Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 3:10, todos estão debaixo de maldição, porque ainda estão na prática da velha lei. Irmãos, a gente tem que ter entendimento. O Espírito Santo é quem dá entendimento. Como é que eu digo que sou uma nova criatura e quem está em Cristo já mudou de vida, é uma nova pessoa? Se era ladrão, deixa de ser ladrão. E como é que eu continuo sendo um ladrão agora no reino de Deus, metendo a mão no bolso dos irmãos? Que coisa complicada, não dá para entender isso aí. Você pode ter certeza, irmão, que isso aí não é coisa de Deus. Não vem de Deus. Deus deu o Espírito Santo para nos ensinar. Jesus disse: eu rogarei ao Pai para que venha um outro Consolador, que ele vai ensinar tudo o que tem ouvido do meu Pai. Irmãos, o ensino para a igreja no Novo Testamento, depois da cruz, os apóstolos não ordenam o dízimo para os crentes. O foco muda para generosidade voluntária e de coração. É assim que muda. Você quer ajudar, é uma coisa do seu coração, não é uma coisa ordenada, 10%. Apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta, capítulo 9, versículo 7, ele diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quer dizer, é diferente. O dízimo era uma ordenança, era uma ordem de Deus, mas foi mudado, porque está escrito que, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se muda a lei. Hebreus 7:12. Irmão, ainda nas palavras do apóstolo Paulo, na sua primeira carta de Coríntios 16:2, ele diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. É o ensinamento. No primeiro dia da semana, culto de ceia, quando as pessoas se reuniam, iam e levavam uma quantia melhor. É o que a gente sempre prega, mostra para os irmãos que tem que ser assim. Ainda Atos capítulo 2, 44 a 45, dizendo a palavra: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e depositavam o preço, a quantia aos pés dos apóstolos, e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. Eu pergunto, existe isso hoje? As pessoas levam o dízimo, né? Não é oferta, não é propriedade que vender, leva é o dízimo. E o pastor traga mais, bote mais. Você vendeu alguma coisa, traga o dízimo. Você agora é crente, você vai pagar o dízimo. Mas o crente no Novo Testamento, Jesus não ordenou. É só conversa furada de pastores ladrões que estão aí roubando em nome de Deus. E aí o que acontece? Ah, pastor, é o que eu falava antes. Você está chamando de ladrão, Jesus não vai lhe perdoar, não. Mas, irmão, é hipocrisia muito grande. É um povo hipócrita, que não entende de nada, rebelde de coração, que não sabe que a própria Bíblia diz, lá no livro de Isaías 56:11, chamando eles de ladrões, de cachorros, de cão. Lá ele diz que eles vão cobrar, eles vão encher a barriga, os bolsos, mas não tem jeito, é tirando todo o tempo. A Bíblia fala isso. Ou só é a minha Bíblia que fala? Toda a Bíblia, irmão. Mas ninguém pode falar assim,
tem que falar com amor. É amor falso. Amor falso. Ah, pastor, o homem de Deus é intocável. A igreja é de Deus. Quem foi que diz que essa igreja é de Deus? O pastor é de Deus, uma pessoa que vive na prática do roubo, enganando as pessoas e sendo enganado? É essa a situação. No primeiro dia da semana foi ensinado por Paulo, cada um colocava de parte em casa, conforme a sua prosperidade, levava, colocava aos pés dos apóstolos. Todos que criam estavam tudo junto, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Irmãos, Hebreus fala do fim do sacerdócio levítico. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Finalizou. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança também da lei. Pronto, acabou. Acabou esse negócio de dízimo, acabou essa velha lei, acabou com esse negócio de guarda de sábado. Mas tem aí pessoas dizendo que se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. E as pessoas não lêem Bíblia. Se lê, parece que estão lendo um jornal, não medita, não aprende. O argumento de Hebreus é que com Cristo, sumo sacerdote, o sistema levítico e suas ordenanças mudaram. Está mudada. Agora nós não vivemos mais essa situação com sumo sacerdote, com dízimos. Nós vivemos hoje na graça. Um resumo bem prático. No Antigo Testamento, o dízimo foi ordenado a Israel. No Novo Testamento, não há nenhuma ordem direta de Cristo ou dos apóstolos para a igreja dizimar. O ensino é dar com generosidade, regularidade, proporcionalidade e alegria para sustentar a obra e os necessitados. É assim. Meus irmãos, é coisa complicada falar de dízimo, falar de obreiros que recebem, ou pastores que recebem dízimos. Na hora que fala, muitas pessoas, até dos nossos de dentro da congregação, meu irmão, coisa séria. Tem deles que não querem nem ouvir. Ainda são um meio termo, como uma meia palavra, quase que católicos ou quase que incrédulos. A pessoa que é católica diz, eu aceitei Jesus, mas não falo na minha imagem. Ainda tem assim, ele está misturado. Aquele que é crente em Jesus diz, não fale em dízimo para não falar do pastor acolá, que eu tenho que amar meu irmão. Ele é seu irmão mesmo. Você tem um ladrão, seu irmão, que não foi perdoado. Você tem um bandido dizendo que é seu irmão e que vai morar no céu com todos os seus crimes, roubando os necessitados. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo agora é novo. Isso é a palavra de Deus. Eu tenho um irmão que é bebedor de cachaça, ele vai morar no céu. Você está enganado. A Bíblia diz que nem um bêbado verá o reino de Deus. Mas eu tenho um irmão que ele é prostituto. Pois a Bíblia diz também que esses prostitutos não herdarão o reino de Deus. Irmão, não vos enganeis. Nem os prostitutos, nem os ladrões, nem os bêbados, nem os assassinos, nem os maldizentes herdarão o reino de Deus. Está escrito em 1 Coríntios 6, 10. No versículo 11 diz, alguns dos nossos irmãos foram isso, mas agora haveis sido lavado, purificado, regenerado, santificado pelo sangue de Jesus. E tem pessoas que dizem, não, mas ainda continua. Meu irmão, com Cristo é Cristo, com o mundo é o mundo, ou seja, com o diabo é com o diabo, acabou. É Deus e a santidade, ou então inferno e tudo de perversão que ele aí está. Nós estamos aqui falando de santidade. Quem quiser andar com Jesus e Maria, ande, é problema seu. Eu quero andar com Jesus, não com Maria, mas com Malaquias. Ande, é um problema seu. Agora, a verdade tem que ser pregada. Doa a quem doer. Que você goste ou que não goste, eu vou continuar falando aqui essa verdade até o dia que Deus me permitir. Por esta razão, qual é a sua visão sobre isso?
você vê mais como princípio de mordomia ou como regra da lei, essa questão de dízimo? Irmão, tem muitas pessoas que têm uma visão hoje, não tem pensamento nada de Cristo. Meu irmão, a situação, cada dia que se passa, fica difícil, muito complicada. Ninguém pode falar a palavra, ninguém pode dizer a verdade, porque quando a gente fala, o negócio pega. A beleza de tudo, nós vamos aprofundar agora, mais sobre essa situação, à luz da Bíblia, ainda continuando. O que era o dizimista no Antigo Testamento? Dizimista era todo israelita que entregava 10% da sua produção. Não era só dinheiro, era do fruto da terra e do gado. Está em Levítico 27 e 30. Também todos os dízimos da terra, do fruto das árvores, são do Senhor. Ainda Deuteronômio 14, 22, dizendo: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente. O dízimo tinha 3 destinos principais. Primeiro, para os levitas, porque não tinham herança na terra. Número 18 e 21. Os irmãos sabem muito bem, eram aquelas 12 tribos, e uma delas não tinha trabalho, era a tribo dos levitas, que eram para ser sustentado com a semente das outras tribos que doavam os 10%. Assim que funcionava, para alimento dos homens de Deus, dos sacerdotes. Então, para festa e celebração diante do Senhor. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 23. Para órfãos, viúvas e estrangeiros, a cada 3 anos, conforme Deuteronômio 14, 28 a 29. Quer dizer, essa era a situação. 3 destinos principais. E eu pergunto, eles estão dando para as pessoas necessitadas o dízimo? Eles estão dando hoje para as viúvas, estrangeiros? Jesus Cristo e os fariseus dizimistas, Jesus reconhece que eles dizimavam, mas critica a falta do coração. Lucas 11, 42. Mas ai de vós, fariseus, que dais o dízimo da hortelã. E aí critica, diz: e desprezais a justiça e o amor de Deus. É assim, nada de ajudar ninguém. Meus irmãos, ele não anula o dízimo aqui na época, porque ainda estava debaixo da lei. Agora, e o Novo Testamento, quem é o dizimista? Já que você está no Novo Testamento, estamos vivendo a regra hoje de novo da graça, a palavra dizimista não aparece para a igreja. O ensino muda de obrigação legal para princípio de generosidade. Na grande prova da tribulação, a abundância da alegria deles e a profunda pobreza redundaram na riqueza da sua generosidade. Você está observando isso? Que era uma riqueza, mesmo pobre, mas eles tinham aquela generosidade no coração de ajudar o trabalho de Deus com a sua oferta. 2 Coríntios 9, 7, como nós já falamos, cada um contribuía segundo propôs no seu coração, não com necessidade, tristeza, mas com alegria. Paulo não fala em porcentagem, fala de 3 coisas importantes. Primeiro, regularidade. Cada primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, 2. Proporcionalidade, conforme a sua prosperidade. E terceiro, motivação, com alegria, não por obrigação. É assim. A obra de Deus tem que andar assim, segundo o que está escrito na palavra. 2 textos que as pessoas usam a favor do princípio do dízimo. Hebreus 7, 8. Fala de Abraão, que deu dízimo a Melquisedeque antes da lei. Usam para mostrar que o princípio é anterior à lei. Ah, isso aqui não é da lei, o dízimo é antes da lei. Meu irmão, tudo para enganarem, eles brigam, eles lutam. Como dizem em 1 Coríntios 9, 13 a 14, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo,
Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas o Velho Testamento não é considerado Evangelho. Ou você não sabe disso? Não, toda a Bíblia é o Evangelho. É. E então para que capítulo 1, versículo 1 de Marcos diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo? Então que está lá no início, não era ali a palavra de Marcos. Nós sabemos que Mateus escreveu aos judeus, Lucas a outro tipo de pessoas, aos gregos, e Marcos, e assim vão se diversificando, cada um escrevendo para um outro tipo de pessoas. Marcos chegou a dizer princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Princípio. E por que é o princípio e não está lá no início da Bíblia? Irmãos, é muita falta de entendimento, as pessoas não compreendem. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Tem que ter liberdade e não entrar na escravidão novamente. Romanos 6 e 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa é a situação. O preço é a morte. O homem paga, ele morre, porque não está debaixo da graça. Conclusão bíblica simples: na lei, dizimistas eram obrigados 10% para sustentar o sistema no templo. Na graça não é mandamento de dízimo para a igreja. Há mandamento de sustentar a obra, os pastores e os pobres, com generosidade, sacrifício e alegria. É assim que está a diferença. Ou seja, lá na lei era uma obrigação, na graça é o coração quem manda. O coração importa mais que a porcentagem. Deus não quer só a bolsa, Ele quer o coração. Querido Deus e Pai que está no céu, venha abençoar poderosamente aqueles que estão na nossa escuta, e que todos que estão ouvindo a Tua palavra sejam mais fortes, mais firmes, mais fiéis ao Senhor, para que possamos cada dia crescer, ó Deus, no conhecimento, no entendimento e andar em Tua presença. Em o nome de Jesus, Pai, te suplico, em nome de Jesus, eu te agradeço. Você que ora, diga amém, em nome de Jesus.